A raça ária, na qual hoje estamos, é regida pelo terceiro raio. Por isso, essa energia nos é tão vital. Essa energia também está presente na personalidade do planeta Terra e no reino animal. Bem-vindos, amigos, ao nosso programa Trechos de Conhecimento. Hoje veremos o terceiro raio cósmico, a inteligência ativa. Essa é uma energia que dá vida, organiza e estrutura as formas e age no plano etérico através da energia vital. Estão sob sua influência a adaptabilidade, o instinto dos animais e os modos de interação entre os homens, como, por exemplo, nas comunicações. Essa energia relaciona-se também ao uso do dinheiro e dos bens materiais. Como nos programas anteriores, vamos ver a expressão dessa energia em nós. Por exemplo, na polaridade positiva evoluída da energia, expressamos a lógica, a inteligência, o uso correto do tempo, a capacidade de estabelecer prioridades em nossas vidas e a criatividade e a telepatia superior. Na polaridade pouco evoluída da energia, expressa a rigidez, a separatividade, a cristalização de conceitos e a ilusão de estar sempre ocupado. Iniciaremos nossa leitura na página 95. Transformação da atividade. O terceiro raio é a energia que adapta a forma ou os corpos à alma que habita. Está presente, pois, no momento de nossa encarnação e promove uma série de atividades que, com o decorrer da evolução, vão se tornando inteligentes. No princípio, essas atividades são mera ânsia de agir, de fazer coisas, necessidades herdadas do reino animal. O que no reino humano aparece como ânsia de atividade, no animal manifesta-se como desejo de comer e de beber, até hoje presente em muitos homens em forma de gula. A gula por comida e bebida, desatualizada no ser humano, teria de ser transformada em interesse pelas atividades úteis, que, por sua vez, vão se tornando sempre mais ordenadas e inteligentes, deixando de consistir em meros movimentos vitais. O terceiro raio tem uma função nítida, mesmo quando ainda não desenvolvido na pessoa. Ao suscitar no homem não evoluído essa ânsia de fazer coisas, de trabalhar, de criar e de movimentar-se no plano físico, está servindo de instrumento à alma que, encarnada no indivíduo ativo, faz assim uma série de experiências. No decorrer da evolução, a ânsia pela atividade física transforma-se lentamente em interesse pela atividade intelectual, desenvolvendo-se então uma necessidade de trabalhar a mente. O interesse pela cultura, pela vida subjetiva, é instigação da inteligência ativa, ou Espírito Santo, como misticamente esse raio é também chamado no Ocidente. Como vimos, o homem passa, pois, de um estágio de ânsia pela comida e pela bebida para o da necessidade de agir, de se exteriorizar e de criar coisas, evoluindo mais tarde para o interesse de ordem intelectual. Tudo isso é provocado pelo terceiro raio, que vai estimulando a atividade seletiva e colocando-nos em posição de discernir e de equilibrar os impulsos do desejo. É também o terceiro raio que nos leva a selecionar os impulsos do amor. Em estado ainda não desenvolvido, ele surge em forma de desejo ou preferência por coisas ou pessoas. O terceiro raio desperta, então, uma atividade discriminativa, um estímulo para se discernir com lucidez entre todos esses impulsos. É desse processo de escolha que o amor evolui sem levar à dispersão. Depois de desenvolver em nós os recursos intelectuais,
O terceiro raio cuida de adaptá-los à nossa capacidade de seres ativos. Juntando agora atividade e intelecto, não mais agimos indiscriminadamente, mas passamos a perceber com discernimento o que estamos fazendo. Antes de agir, veremos como cada coisa deve ser feita e em que proporção aquela atividade deve entrar em nossa vida. Em um homem ainda pouco evoluído, essa energia age colocando-o simplesmente em atividade, o que pode levar à dispersão. Em seguida, quando esse raio já está atingindo seus melhores aspectos, o homem começa a apresentar sinais de discernimento no agir, sentir e pensar. Este é um ponto importante em sua evolução. Esse raio leva a uma atividade extremamente ponderada e tem, dessa maneira, a função de ligar a vontade superior, ou primeiro raio, com o segundo, a sabedoria. O terceiro raio é uma energia que abre caminhos, apresentando-se também com características de vontade superior e de sabedoria, não só como impulso ou manifestação ativa em si. O amor puro leva à união com a totalidade e, antes que possa fluir, é necessário que outros raios estejam equilibrados com ele e que os canais interiores do ser estejam relativamente purificados. Caso contrário, o ser se lançaria indiscriminadamente a tudo e a todos. Aqui, a energia do terceiro raio torna-se importante porque deixa a mente aguda, focalizando, discernindo e escolhendo, mantendo sob controle esse amor que estava às soltas e que, assim, seria indesejável em certo estado evolutivo. Nesse caso, a decisão de estabelecer limites pode ser de ajuda, dependendo de como é recebida e trabalhada, pois o mau uso da energia discriminativa pode chegar a tolher o movimento do amor. Por isso, é preciso saber dosá-la a fim de que esse movimento flua na medida justa. Conclui-se daí que esses três raios, trabalhando juntos, formam uma trindade de energias no homem. O raio da vontade e poder, que sem a sabedoria do segundo raio e sem o controle do terceiro, pode ser destrutivo. O raio do amor-sabedoria, que sem a vontade como impulso primordial e sem a inteligência discriminadora, torna-se dispersivo, e o raio da inteligência ativa, que sem a sabedoria e o amor do segundo e sem o poder do primeiro, também não se realiza completamente, uma vez que permanece como simples força de movimento. Vê-se, portanto, como é importante que o terceiro raio atue em conjunto com os outros dois raios, na medida em que o primeiro, conforme a vontade superior que ele conhece, envia o impulso, o segundo o confirma e o equilibra com a sabedoria. O terceiro, quando evoluído, executa o trabalho. É nesse sentido que dizemos que o primeiro raio seria símbolo da mente nesse processo construtivo, o segundo, do coração, e o terceiro, das mãos que realizam. Nessa imagem, a trindade de energias forma um só corpo de manifestação, e é a partir dela que advêm os raios seguintes, de modo bem nítido. O terceiro raio manifesta também como instinto e é bem visível no reino animal, do qual muitos aspectos persistem na vida humana, etapa sucessiva na escala evolutiva. Faz parte da tarefa dos homens desenvolver um relacionamento correto com o reino animal, com o qual tem em comum, por exemplo, o corpo físico. Apesar da diferença de existir no nosso corpo uma organização superior devido ao fato de certos centros energéticos ainda não estarem ativos nos animais, há uma série de semelhanças quanto à constituição da matéria física em si. Trazemos o mesmo material sólido, líquido, gasoso e etérico. Trazemos o mesmo desejo de comer e de beber, o desejo de procriar e o instinto, representado em nós pela premonição,
que é a capacidade de saber antecipadamente o que se vai passar no plano físico. Essas características do animal estão presentes no homem de hoje. Entre elas, a premonição precisa ser transformada em percepção superior no reino humano. Um cão percebe à distância a chegada de seu dono e sabe quando este vai partir. Os gatos, por sua vez, também podem perceber quando o dono vai desencarnar. Isso no homem é para ser transcendido e sua percepção não deve ficar limitada, simplesmente, a fatos físicos como esses. O homem está destinado a saber qual é o plano cósmico para ele e para o planeta, coisa a que nenhum animal tem acesso. Nossa percepção já deve estar aberta para esses fatos e outros ainda mais amplos, pois é nosso papel conhecê-los e colaborar para a sua execução. Agora vamos para a página 118. Para abrirmos-nos às energias superiores, basta o aquietamento, a que denominamos de pura invocação. Havendo abertura no indivíduo, e isto é feito com a intenção íntima de ficar disponível para o trabalho evolutivo, a energia, por ser inteligente, vem na proporção em que pode ser recebida e conforme a capacidade do recebedor. Mesmo não estando completamente abertos e disponíveis, há uma porção que, por direito kármico, chega até nós, já que fazemos parte de um planeta que recebe essa energia. Se os corpos da personalidade não estão ainda purificados e livres de apegos, essa porção que se recebe, em alguns casos, pode ser suficiente para produzir congestionamentos, redundando em enfermidade física, desequilíbrio emocional ou mental. Entretanto, à medida que o indivíduo transmuta seus aspectos negativos, a energia flui proporcionalmente, sem provocar conflitos. Tudo isso se insere na própria ordem do universo, levando a um equilíbrio perfeito. Pode ocorrer, todavia, que a energia encontre resistência no indivíduo, sendo bloqueado, com isso, o seu fluxo. Como consequência, poderão surgir tromboses cerebrais, infartes, síncopes, problemas circulatórios ou de coluna. Essa questão é complexa e ampla. A título de exemplo, suponhamos que alguém tenha de transferir o próprio foco de atenção do emocional para o mental e que o esteja realizando lentamente em relação à oportunidade que a vida lhe apresenta. Seria o momento dessa energia subir pela coluna, mas como, com suas reações, o indivíduo permite-se demorar no nível emocional, provoca, então, um problema na própria espinha. Um terapeuta de terceiro raio teria facilidade de conduzir um caso desses, mas o assunto só pode realmente ser resolvido em definitivo se a própria pessoa deixar fluir em si a energia. O papel do terapeuta é ajudar o indivíduo a ver em que ponto de sua vida física, emocional ou mental a energia está bloqueada e estimulá-lo a purificar-se e alinhar-se com seus núcleos superiores de consciência. Em determinadas fases da evolução, é impossível recusar-se a fazer certas mudanças. Antigamente, dizia-se que, para a energia subir pela coluna, eram necessários exercícios respiratórios e de outra natureza. Hoje em dia, isso mudou de certa forma e esse método antigo não se aplica mais. Deixamos a energia fluir à medida que dissolvemos nossos pontos de resistência à transformação. Sempre pressentimos ou de algum modo ficamos sabendo qual é o nosso próximo passo, qual a transição que devemos fazer. Resistir a esse passo equivale a provocar um bloqueio de energia. Assim, para ajudar alguém que esteja em dificuldades, percebemos, com o coração, qual é o ponto que ele tem de mudar.
Qual é a transformação que necessita fazer? Se isso é captado com o coração e não com a cabeça ou mente, não haverá interferências na vida do indivíduo. Perceber algo com a cabeça significa também projetar os próprios pontos de vista sobre outras pessoas. É comum acharmos que, se uma coisa é boa para nós, o é também para outros. Isso é agir com a cabeça. É preciso, pois, coligarmos-nos ao centro de sabedoria em nossa consciência, não ao desejo de ajudar as pessoas a todo custo, o que seria próprio das ilusões mais típicas de terceiro raio. Podemos não ser a pessoa mais adequada para ajudar o outro naquele momento, e isto deve ser considerado. Existe uma sabedoria infinita que rege a tudo e a todos. E é somente por ignorância que nos envolvemos com as situações, principalmente quando elas ainda não estão claras. Localizado o ponto a ser transformado, quanto menos falarmos a respeito, melhor. O que equivale a evitar reforçá-lo por meio do envio de forças mentais. O pensamento serve para focalizar o nível que é superior ao da crise. É bom estar apto a ver certos fatos desenrolarem-se até o fim, sem que movamos uma palha senão há consentimento interno para fazê-lo. Podemos promover um desequilíbrio na vida de alguém se começamos a tratá-lo desconsiderando seu verdadeiro grau evolutivo. No futuro, um número cada vez maior de terapeutas saberá ver isso mais precisamente do que hoje. Cada grau evolutivo tem suas próprias exigências, e os males físicos e psíquicos só podem ser resolvidos a partir da conscientização do que é necessário transformar internamente. Se o indivíduo tem a real intenção de se transformar, o esclarecimento a respeito do ponto a ser tocado em seu caráter vem-lhe por diferentes vias: intuição, pressentimento, compreensão ou por intermédio de algum sinal externo. Pode ocorrer também que alguém esteja com dúvidas, abra um livro e encontre em uma frase a resposta de que precisava. O eu superior usa o instrumento mais próximo e viável, e é possível que já nos tenha mandado, alguma vez, a indicação de que necessitamos, mas que não a tenhamos percebido. Como personalidade de terceiro raio, posso assegurar que, em uma situação de envolvimento, a mente não pode reconhecer os impulsos que o eu superior emite em sua direção. Ver as coisas como são e não como gostaríamos que fossem é o primeiro passo para que as transformemos com o discernimento ou com a luz e o amor da alma. Trata-se de escolher entre caminhar com a pequenina vela acesa no alto da cabeça, instrumento único a iluminar um caminho muitas vezes escuro, ou voar acima de todas as circunstâncias com a própria luz interna, que serve para qualquer região e para qualquer altura. Queridos amigos, ficamos por aqui. Não esqueça de compartilhar e comentar esse vídeo. No próximo programa, estudaremos o quarto raio cósmico, a harmonia de opostos. Até lá!